Olá, pessoal, bem-vindos. Eu sou a Vitória Malafatti. Hoje eu vou ser apresentadora de vocês no 8º episódio no GonzaCast, podcast de Objetivo e Desenvolvimento Sustentáveis. E eu tô aqui com a minha companheira Carolina. É isso aí, Vitória. Estamos aqui. Hoje vamos falar sobre o ODS 5, que cuida da equidade de gênero, e da ODS 11, da criação de cidades e comunidades sustentáveis. E para nos ajudar nesse bate-papo, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais. Carolina, com você. Vamos lá. A primeira convidada é a Andrea Neres. Ela é diretora de operações da RHF Talentos Santos e Sudeste e diretora regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, com vasta experiência em gestão de pessoas, diversidade e inclusão. A Andrea também participa de projetos voltados para o desenvolvimento de comunidades. Nossa segunda convidada é André Rieder Vieira. Ela é bióloga, especialista em gestão ambiental, mestranda em ciências da comunicação e hoje atua como presidente do Instituto Supereco. Trabalha há 25 anos com sustentabilidade, educação ambiental e criação de iniciativas que fortalecem comunidades sustentáveis. Muito obrigada, gente! Agora, para começar, como os nossos dois temas do episódio de hoje é equidade e criação de cidades sustentáveis, a minha primeira pergunta é: como desenvolver um projeto ou que seja um movimento, criar um movimento dentro de uma comunidade, sem ter essa implicância da desigualdade de gênero? Eu imagino que para as mulheres é muito mais difícil até participar e se envolver dentro do projeto, porque elas têm mais tarefas, digamos, né? São responsáveis pelas questões dos filhos, também trabalham fora. Então, se vocês tiverem algum case de como vocês puderam diminuir essa desigualdade dentro de algum projeto, eu gostaria de saber. Legal, André, acho que é com você, né? Legal. Bom, primeiro uma honra estar com vocês, que alegria, né, num tema tão incrível de mulheres e nesse unindo o ODS, né, de gênero e de comunidades cidades sustentáveis. Eu acho que na verdade a gente tem um olhar muito interessante que é todo projeto, e acho que já responde sua pergunta, todo projeto ele vai olhar um território olhando talentos daquele território e necessidades daquele lugar. Então, não necessariamente as pessoas deixam de participar porque elas têm atividades, filhos, a mulher deixa de participar por conta disso, né? Muitas vezes ela não é olhada como um talento e é olhada com outra função social. Então, acho que esse é primeira coisa que a gente tem, assim, de que quando a gente vai começar um projeto, é olhar, assim, quais são as funções sociais que aquelas pessoas têm, né? Naquele trabalho, naquele projeto. E aí, principalmente, pensar o seguinte, né? Que todo projeto começa com um bom mapeamento. Então, você vai entender como é que aquelas pessoas se relacionam. Vai ver quais são as mulheres que estão dentro de espaços sociais, estão dentro de espaços como uma igreja, uma festa, uma escola, estão numa empresa, estão dentro das casas, elas se organizam. Então, você começa a entender o sistema daquele lugar. Para entender como essas mulheres estão nesse sistema. Elas estão sendo escolhidas ou elas são o próprio sistema? Porque às vezes esse sistema está informal, né? Às vezes ele existe ali aquela conexão. Então, a grande dica é que a maior parte dos projetos, eles priorizem, né? Identificar qual potencial aquela mulher tem e como é que ela pode estar contribuindo até dentro da casa. A gente tem uma coisa bacana, né, Andréia? Uma instituição, o Instituto Supereco, né, que eu sou uma das fundadoras, onde a gente sempre se preocupou que a instituição formada por tantas mulheres tivesse espaço para trazer os filhos, ter pessoas que cuidassem dos filhos quando a gente tivesse as atividades, né? Que nós criássemos redes de apoio para que a gente não deixasse de ter nossa função social no trabalho e deixasse as nossas famílias. Então, eu acho que é muito mais do olhar de quem está promovendo o projeto do que aquelas pessoas, porque elas querem participar, né? E eu diria que é mais fácil num projeto social a gente conquistar mulheres do que homens, por exemplo. É o contrário. Caramba. É o contrário. Mas por que muitas vezes elas não participam? Porque elas não são vistas, sabe? Eu vejo você. Alguém está me vendo na condição que eu tenho hoje. Né? Adaptar, né? Entende que é um pouco diferente, né? A gente cria uma cultura de que a mulher tem aquela função social e que ela vai ter que estar naquele espaço, quando ela pode estar onde ela quiser e da maneira como ela quiser. Né? Então, é muito isso. Eu vejo você.
Eu vejo você nessa função social, eu vejo você como uma mãe de apoio para outras mães que precisam ir trabalhar. Eu vejo você como, entende? Que é ver Uhum. e entender o sistema. Eu acho que não Uhum. sei se, né, eu penso um pouco isso, né, Andréia, de... Acho que a gente pratica muito o Ubuntu nisso, né? A gente enxerga a sim, outra, enxerga o exato. outro e vê Isso. e se torna melhor porque está se conectando e enxergando o outro. Eu vou fazer uma correlação disso que você falou, André, muito bem explicado, para a área corporativa. Era isso Sim. que eu ia Porque te quando a gente perguntar. fala da questão de equidade, é muito interessante como alguns pilares eles são muito parecidos. Não é porque a gente está falando, de repente, de um projeto social que é tão diferente do que acontece na área corporativa. Muito pelo Uhum. É contrário. uma Sim. comunidade, uma empresa, né? Não Exato, deixa de ser. exato. Quando você fala, por exemplo, dentro da área corporativa de alguns segmentos como de tecnologia, você tem a comunidade das mulheres de tecnologia, Exato. que é uma comunidade que poderia ter muito mais mulheres, já vem caminhando muito para isso. A gente, inclusive, vem fazendo um trabalho preventivo dentro das escolas, muitas vezes, falando da mulher, empoderando essa mulher para ela estar em qualquer profissão que ela queira estar. Quando você fala da área portuária hoje, a área portuária ela já consegue absorver um número grande de mulheres, diferente do que era no passado. Por A quê? tecnologia, A né, André? tecnologia assim, permite que Uhum. haja espaço para que essa mulher esteja lá dentro, né? Então, eu Perfeito. penso que quando a gente fala de enxergar o cenário, é muito importante dentro das empresas que haja esse olhar para a competência e não Exato, é para isso. o É o que a gênero. gente chama do Isso é o que a talento, né? gente Sim. O talento é Talento. competência, né? olhar essas questões que são as soft skills também, que a gente vem Uhum. falando muito hoje em dia. Então, assim, quais são as questões de comportamento? Tem mulheres que têm algumas características comportamentais que, para determinada função, agregariam muito mais valor à empresa naquela função do que muitas vezes um homem, né? Então, eu Sim. acho que precisa quebrar um pouco isso e não de forma alguma segregando ou desmerecendo o homem, porque característica comportamental é inerente ao gênero. É Uhum. característica comportamental, tá E, mais conectada à vivência, né? Sim. À vida da e é pessoa. interessante isso que você traz, porque uma coisa que a gente tem que romper essa barreira é a questão da incapacidade, né? Achar-se incapaz de algo. Uhum. Porque é uma questão cultural, né? Na história da humanidade, as mulheres sempre tiveram a questão de estar, entre aspas, abaixo dentro das capacidades pelas funções sociais, né? Isso é tão raiz que a gente tem que trabalhar, não é, Bom, eu sou André? um exemplo disso, né? Exato. Porque Então, todo mundo leva aquela ideia de que a mulher cozinha bem. Gente, eu sou péssima. não, Não cozinho então nada. assim, e Se aí? dependesse de mim, viveria de pipoca. Sim, E e eu aí é conheço muito legal, várias, né? assim. E é muito Gente, legal adorei. quando a gente começa a olhar para isso, porque tem muitas mulheres que têm uma capacidade, um talento nato para N coisas, mas elas se sentem incapazes e daí elas não se colocam nessa para fora, sabe, para fazer acontecer. Tem até a história da síndrome da impostora e tudo mais, né, que se Sim, fala sim. muito, percebe? Isso é sim. uma questão cultural, né? Isso tem que ser trabalhado. E aí, dentro do componente de comunidades, é você ter hoje um caminho que, graças a Deus, a gente está conseguindo evoluir muito, né, André? Que é do empreendedorismo social. Que é Exato. você permitir que mulheres consigam ter renda estando produzindo nas suas casas, né? Sim. Estando com sua família, porque é uma opção de vida que ela quer. Muitas vezes ela não tem essa opção, mas às vezes ela quer isso. Ela quer Sim. empreender, ser uma mulher extremamente bem-sucedida junto com a família dela. E por que muito, não? exato. Então, sempre olhar esse sistema, né? Você criar oportunidades. A inclusão é isso. A inclusão não é você colocar a pessoa lá naquele espaço, mas você ofertar a possibilidade para ela ocupar o espaço que ela deseja e fazer, E né? Não é mostrar o seu verdade? Mostrar o seu Sim. talento. E a gente já vê isso acontecendo na Europa há muito tempo, na verdade. Quando você exato. fala da economia circular, isso não é novo. As Exato. pessoas acham que é uma novidade. Não, É. gente. Isso aí já existe desde, me corrija, que você com certeza sabe melhor que eu. Se eu não me engano, desde 1978 surgiu isso, inclusive na Austrália. Sim. Depois isso foi para a São Europa. E a décadas gente vem já. falando disso há pouco tempo no Brasil. Exato. E não é novo isso. É a exato. valorização Chegou da um pouquinho pessoa. atrasado aqui. É. É o tempo do mundo, né? Em algumas questões. E, às vezes, e na verdade, acho que às vezes isso já existe em alguns lugares, porque o Brasil é imenso, né? Ele é trans, né? É trans, assim, continental, assim, você tem muito, né? Sim. Às vezes isso existe, mas não tá visível. E não tem capilaridade de escala, né? Porque Exato. quando a gente fala de Europa, né? A dimensão entre Europa e Brasil, você tem muitos Brasis dentro do Brasil. E às vezes a gente não consegue ter visibilidade, né? Então, acho que esse que é o desafio. E as mulheres são sistêmicas o tempo inteiro, né? E eu acho que elas conseguem captar e conectar
rapidamente, né? Eu acho Elas que saem fora da casinha o tempo todo, Eu acho né? que esse é, Sim. é a maior qualidade da mulher, Aham. né? Porque ela consegue aproveitar várias coisas, como Exato, você disse. exato. É. É Ela isso é mesmo. multi, né? É Assim, multi. Somos Multi. multifacetadas, Aham. inclusive, assim como você tem algumas pessoas muito próximas que eu falo, gente, a gente não pode se encaixar dentro de um padrão, e que Não, não é. Não existe o dá. padrão. Quando você é multifacetada, você tem esse olhar e você consegue entender que tudo se conecta, né? Tudo, Uhum. tudo faz É parte de isso um grande mesmo. ecossistema onde se conecta. E quando você tem esse olhar, tudo torna-se muito natural. Uhum. Sim. Então, Sim. você olhar a questão da sustentabilidade, que antes parecia que estava distante ou dentro de um projeto. Não, gente, a sustentabilidade faz parte do nosso dia a dia, Sim. de Uhum. cada um de nós. Sim. Assim como foi Sim. o ESG, que as É. pessoas achavam que estava só lá dentro da empresa. Não, ela está dentro da sua casa. Não Uhum. adianta você pregar uma coisa na empresa e ser totalmente incoerente nas suas Isso. atitudes dentro da Uhum. sua própria casa. Exato. Seu dia a dia. É isso É. mesmo. E o que eu queria saber também de você, Andréia, eu queria saber o que mais prejudica as mulheres a terem essa equidade dentro do mercado. A gente sabe, nós somos multifacetárias, e isso é verdade, mas será que a sociedade, ela enxerga a gente assim? Porque eu percebo que estão tentando colocar a gente numa caixinha o tempo inteiro. Então, se você é mãe, você não é a CEO. Se você é a CEO, você não é a Masterchef. Você tem que ser alguma coisa, escolhe. E a gente não quer escolher, Não. mas também não quer ficar sobrecarregada. Então, é um dilema Uhum. entre as mulheres e uma Sim. perspectiva da sociedade também que é muito difícil, porque isso é de mulher, isso não é de mulher. Hoje se fala muito sobre as energias, né? Porque isso é energia feminina, isso é masculina. Então eu não posso fazer isso, eu não posso ser uma mulher de negócios, eu não posso não saber cozinhar. Então eu gostaria que vocês me falassem um pouco disso, o quanto isso influencia as mulheres, né? Essa visão que a própria sociedade pede para que ela se encaixe nessa caixinha. E dentro das empresas, como isso afeta as mulheres que estão dentro do ambiente de trabalho, no seu crescimento, para exercer um cargo de liderança. Eu tenho um olhar, assim, sempre respeitando o passado, porque o passado, ele é algo que é um fato. Ele não é imutável, não tem como você mudar o passado, mas você tem como respeitar a história do passado para conseguir construir um futuro diferente. Então, nós fomos cerceadas de muitas coisas por muito tempo. Isso é um fato, isso não vai mudar. Independente de quais foram as justificativas e as causas, não importa nesse momento. Importa que isso foi um fato. Então, enquanto a mulher não podia estudar e ela era privada disso, nós tínhamos homens que estavam estudando há muitos anos, indo para Uhum. fora Uhum. estudar. Então, Uhum. quando você hoje fala do mercado de trabalho, você tem algumas pessoas que, em questão de volume, até hoje já vem mudando muito, tá, gente? Isso, mas estou falando de uma questão histórica. Se você fosse falar, olha, vamos colocar igualdade de competências, tinha uma época do mercado que você não tinha mulheres suficientes com essa igualdade para Sim. estar dentro desses cargos. Uhum. Isso é Uhum. Sim. histórico. É. Ponto. Exato. Hoje a coisa muda, hoje as coisas já vêm mudando. Aí tem uma outra questão cultural que ainda existe, principalmente em algumas comunidades, de que ainda tem aquele machismo, e a gente sabe que mundialmente Sim. isso existe em algumas culturas, Uhum. né, independente de ser no Brasil, de que a mulher ainda não tem espaço. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de ser muito radical em falar, olha, a mulher tem ou não tem. Eu acho que tem, para mim, o meu sentimento pessoal é de que tem, desde que você tenha competência. E a mulher tem uma sororidade muito importante, porque a mulher, quando ela avalia algo, ela às vezes chega a ser mais exigente do que um homem. Sim. Uhum. Então, quando você vê uma mulher no poder, ela Com é ela muito mesma. competente. Acho que, Sim. inclusive, tem Ela é, pesquisa, né? sim, Sobre ela isso. mesma. exato. Ela E ela tem uma realmente questão da disciplina, né? De muito grande. entrega, ela é muito cuidadosa, né? A Exato. mulher é do cuidado, né? Ela Total. nasce para cuidar, então ela cuida não só do ambiente familiar, mas ela cuida de tudo que ela faz. Então, essa Exato, palavra do é cuidado, isso. né? Então, eu acho que, assim, quando você vê uma mulher realmente dentro de uma posição de liderança, hoje, a gente tem estatisticamente que CEOs no Brasil chegam a ser em torno de 14%, era 13%, subiu um pouquinho, já é ótimo. Ah, André, mas ainda é muito pouco. Sim, mas a gente não vai mudar a história, lembra? A gente pode criar uma nova história. Então, eu gosto sempre de olhar para o futuro e começar a identificar e fortalecer lá na base. Essas meninas que estão na escola, essas meninas que estão na Sim. faculdade, É falando, desde a gente, infância. daqui a Desde a 10 infância. anos, nós vamos estar com um cenário totalmente diferente. Mas depende de hoje. E é interessante, né, André, porque eu faço parte de uma organização, eu estou, né, como coordenadora do comitê de ESG,
é Educação e Sustentabilidade da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, que é ligada à FECEM, que é uma federação que surgiu na França, na guerra, quando os homens tinham que ir para a guerra e as mulheres iam que chefiar seus lares e os negócios. Né? Então, Continuaram, né? Vamos exato, falar. então, Continuar. mas pensa só lá a origem disso histórica, né? Então, essa instituição, hoje, ela está presente em mais de 150 países. E a principal missão dessa instituição, da OBME Brasil e de todas as FECEMs do mundo, né? É fortalecimento de mulheres nos negócios e na independência financeira, né? Das mulheres, para que elas possam justamente alcançar os espaços que elas desejam. E principalmente trabalhar o quê? Equidade de gênero não é só você, dentro de um ambiente corporativo, você ter um número de mulheres e um número de homens. E a gente agora, quando fala de gênero, tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem só homens e mulheres, né? A gente tem gênero. Então, essa é uma principal questão que a gente fala. Gênero não são homens e mulheres só, né? A pessoa deseja ser o que ela, né? O que ela deseja ser, e isso é muito rico, isso é uma riqueza, essa é a verdadeira diversidade. Então, você vê um ambiente corporativo onde você consegue escalonar melhor hoje uma mulher numa posição de liderança que chega a ser um CEO, diretorias, presidências, mas elas não têm a mesma equidade salarial, elas têm um salário inferior àquela mesma posição. Então, isso não é equidade. Isso verdadeiramente não é equidade. Você consegue, né, que ela escalone, ela chegue lá naquela posição, mas ela tem que ser paga pela sua competência, pelo cargo, para aquilo que ela está entregando, tanto quanto aquele outro cargo. Percebe que são vários espaços, assim, são degraus que a gente tem que subir. Então, a gente saiu de um nível, agora a gente tem que ir para o próximo, né? Ir para o próximo. E aí, ofertar efetivamente que aquela mulher, ela vai... Alguém sempre nasceu de alguma mulher ali, né? Verdade. O fato é isso, as pessoas esquecem disso, né? Eu acho que para mim isso é tão óbvio, né? Sim. Aquelas pessoas que estão questionando, delimitando regras, nasceram de mulheres. Se elas chegaram até lá, elas precisaram desse berço, dessa coisa incrível de alguém, por um tempo que fosse, para estar ali. Então, isso já é uma coisa que tem que ser muito respeitada, né? Sim. Muito olhada. Então, a gente já olha a base, sempre olhar o berço, né? E aí, justamente, se essas pessoas que definem essas regras não lembrarem que para chegarem onde chegaram, tiveram uma mãe, uma cuidadora, alguém, uma tia, uma avó, uma prima, mulheres do grupo da escola, a professora da escola, sempre teve uma mulher por trás de todo o sucesso do mundo, que eu digo, né? Eu digo sempre, é isso, é assim, é o sucesso nas coisas, né? Porque sucesso significa você sair de um estágio e ir para o outro, você avançou. Sempre precisou de uma mulher, não é verdade? Então, eu acho que às vezes se coloca tantas características, quando é tão mais simples olhar a origem das coisas, né? A essência das coisas, e daí a gente não precisaria nem questionar mais isso, né? Sabe? Então, acho que as pessoas esquecem, né? Mas, de fato, como é cultural, né, Andréia? Acho que a gente precisa trabalhar muito os ambientes corporativos, os ambientes comunitários. Eu trabalho mais de 35 anos na área socioambiental no país e internacionalmente. E eu tive muitas situações de ir para várias regiões do Brasil, culturalmente bastante machistas, onde eu tinha que fazer um trabalho com mulheres, mas aí emendando a tua primeira pergunta, para chegar nesse trabalho com as mulheres, eu tinha que fazer um trabalho com os homens, para que elas tivessem, inclusive, licença para estarem comigo depois. Eu vivi isso muito. Eu vivi momentos de estar naquelas casas, principalmente no Nordeste, no Norte, né? Onde eu tinha que entrar na casa, conversar com os homens, entender o sistema familiar, entender o sistema da comunidade. Eu tenho que respeitar isso, porque isso é cultural. Eu tenho que respeitar, eu tenho que olhar. Eu não posso simplesmente chegar já revolucionando aquele lugar, né? E aí você percebia, assim, que eu tenho uma cena da minha vida tão incrível, que é... Eu nem tinha filhos, né? Era casada, nada na época. E fui fazer um trabalho em 140 comunidades do Brasil, uma viagem, um mapeamento que eu tinha para uma instituição internacional. E eu nunca vou esquecer de estar chegando numa casinha onde eu fiquei sentada no chão, assim, e o homem conversando, o homem da comunidade, era o chefe da família, conversando comigo, porque eu precisava pesquisar para desenvolver alguma coisa na comunidade. E a esposa dele estava atrás do fogão de lenha, na porta, cada vez que eu falava que eu ia meio que daquele jeito, assim, ela dava um passinho mais, porque ela queria entrar na sala, sabe? Ela queria comigo essa conversa. Gente, essa conversa tinha que ser comigo. E ela dava um passinho e ele ficava incomodado.
Uhum. E Que aí o ela... protagonismo já não pode ser mais Exato, né? dele. Exato, porque a mulher é protagonista. É, A é. mulher é protagonista, isso é É. muito incrível, assim, ela chegando, fazendo, né? Não importa a dimensão que ela vai É. fazer. Então, isso foi muito, assim, marcante na minha vida, porque ela ia, dava um passinho, ele já ficava incomodado. Bom, vou resumir a história toda pra vocês verem o que que é isso, né? Aos poucos ela foi, aí quando ele sentiu confiança na minha pessoa, que eu não estava naquela comunidade para mudar totalmente o jeito de funcionar daquela comunidade, mas que eu estava lá para entender como melhorar a vida deles como um todo, ele foi se abrindo cada vez mais e ele convidou a mulher dele para sentar do meu lado. Depois de uma hora É. naquela casa no chão e tudo. E aí eu vivi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, que era uma casinha muito, muito, muito simples, assim, no meio de uma mata atlântica da Bahia, do sertão da Bahia. Eu sentada, assim, e aí tinha uma fileirinha de filhos, né? Aquela fileirinha de filhos. Então, você percebia que muitas vezes ela não podia estar em outro lugar, porque ela tinha uma carreira de filhos para dar conta. Sim. E aí, aquele senhor falou assim para mim, olha, eu gostei tanto de você, que eu vou lhe fazer um pedido. Eu gostaria que você levasse 3 filhos meus embora com você. Então, isso tem a ver com o nosso podcast. Sim. Sim. Total. Eu preciso que você... Eu gostei muito da sua pessoa. Eu tinha 20 anos, 21 anos. Não, acho que eu tinha uns 22 anos. Já estava formada. Me formei com 20. Ele falou, eu preciso que você leve 3 filhos meus. E eu fiquei muito chocada. Eu fiquei sem chão. Ele falou, olha, porque X eu já perdi e tem esses 3. E a gente só daria os nossos filhos para quem a gente soubesse que iria cuidar deles como se fossem nossos. Eu fiquei destruída nessa hora. E aí, fiquei, né? E ele trouxe uma folha de bananeira com a melhor comida que eu já comi em anos da minha vida, que foi uma moqueca de pupunha que ela tinha feito com uma porçãozinha de arroz. Nossa. E ali a gente conversou sobre isso. E eu entendi verdadeiramente que eu já estava na missão certa de vida, Uhum. que era... Eu não podia trabalhar com assistencialismo dentro das comunidades no meu trabalho. O assistencialismo é super importante, porque ele vai trazer uma base de trabalho, ele vai Sim. constituir o mínimo que você precisa ter, que é a educação, é a saúde, é comida na mesa, é a segurança, enfim. Mas aquilo não tira a pessoa daquele lugar, né? E não tira aquelas mulheres e aquela possibilidade daquela família. Eu entendi ali do meu grande papel de empreender, né? Empreender essa mudança. E eu disse a ele, não, eu jamais poderia fazer isso, mas eu posso pensar em algo que a gente, né, vá favorecer que a sua mulher continue, sua esposa, sua mulher fique aqui, cuide dos filhos e que ela possa ter. Bom, depois disso a gente gerou vários projetos de geração de renda, uma cultivo de abelhas sem ferrão que eles queriam para o mel, e foi linda essa experiência. Então eu contei isso tem tudo a ver com comunidades e cidades sustentáveis e gênero. Porque você não precisa estar num grande ambiente para que a sustentabilidade, inclusive de estabilidade, né, daquele lugar, aconteça, né? Não são só grandes estruturas, sabe? Então, são experiências de vida que a gente vê, que às vezes a teoria não vai te trazer isso, né? Não é verdade, E eu Andréia? acho que uma das coisas que a gente percebe regionalmente, que pelo menos percebo muito, quando você fala de entender a realidade do local e criar algo sustentável, é você respeitar isso. O que a gente percebe muito aqui regionalmente é que vem alguém de fora que não Exato. entende o Exato. que é efetivamente que já está sendo feito Uhum, e vem com algo novo, né, para ser implantado. E uhum, aí as pessoas se tornam meio. E na uhum, verdade, não. As sim, pessoas, elas precisam ser atendidas para criar de é forma isso, sustentável é algo isso. que eu possa permanecer Uhum, depois. E não que uhum. quando aquele projeto sai, acabou. Exato. As pessoas Uhum. voltam àquilo que era no início. Então, Sim. acho que a questão Exato. da responsabilidade de um projeto, Uhum, e pensando no desenvolvimento de uma cidade sustentável, é isso. É entender o quanto que você traz um projeto, ou que você traz uma inovação, seja o que for, mas que ela se adapta ao meio e uhum. efetivamente dá garantias de que, ao fim daquele projeto, se criou um ecossistema sustentável para que ele continue. Uhum. Né? É, Eu acho que isso é um é, ponto muito importante da é. gente E falar. isso Total. tem muito a ver com a visão empreendedora, né? O empreendedorismo Sim. social, Sim. ele traz muito isso, né? Sim. Que você vai fazer, por exemplo, uma formação em empreendedorismo social e hoje tem muitas formações, muitos cursos para as pessoas. A gente tem muito mais acesso à informação, né, Com Andréia? Mas certeza. você não pode
criar todos esses projetos, tem muitos projetos incentivados, né, que Uhum. fazem isso, sem criar o mercado, sem criar ou criar já a sua formação dentro daquele mercado, né? Ou criar a possibilidade de que, no mínimo, aquelas pessoas já saiam com trabalhos colaborativos, elas sejam inseridas nas redes existentes no local, né? Ou seja, É. que elas consigam sair daquela codependência para uma independência de formar. Porque o projeto, ele, na realidade, vai fazer com que o jovem, ou Uhum. seja, quem for que esteja ali, às vezes o projeto nem sempre é Uhum. voltado para um jovem, mas quem participa, quem vivencia daquele projeto, ele vai descobrir dentro dele competências e vai descobrir habilidades que ele não Uhum. sabia que tinha. Um Uhum. exemplo é o Criatividade na Tela, que nós Sim, acabamos de fazer sim. agora, foi um projeto incentivado. Uhum. Agora acabamos de aprovar mais 2 projetos, Uhum. quer dizer, o ano passado fizemos para Santos, esse ano Uhum. nós estamos renovando o projeto de Santos pelo PRONAC, que é uma lei federal para 90 jovens e 30 jovens dentro de Cubatão. Então, são Uhum. 2 cidades que a gente vai atender. Quando eu idealizei o Criatividade na Tela, voltado para o audiovisual, qual que era a ideia? Como que a gente faz com que todos esses jovens tenham uma conexão com o audiovisual e, junto com isso, também possam aprender, dentro do empreendedorismo social, trabalhar com isso e trabalhar com as redes Exato. de forma positiva. Não Criar é só a redes, questão do exato. filme, mas Uhum. das redes. E a Exato. gente teve uma surpresa muito positiva, porque são todos jovens menores de idade, eles estão aí no último ano do ensino médio, e na sua unanimidade eles decidiram que iam se unir para Uhum. começar a trabalhar realmente comercialmente com isso. E veio aí sim o segundo momento do projeto. O projeto finalizou, mas a gente agora está montando como fala? Um coletivo, né? Coletivo. Para É. eles, para atuar com esses jovens, para que eles Uhum. comecem a criar É. produtos e vender para o mercado. Então é isso. É. É E assim, essa você visão preparar o mesmo jovem para o mercado. e a sustentabilidade, ela é o tempo inteiro colaborativa, cooperativa, Sim. correlacionada, conectada. A gente Sim. deixou Uma de teia, ser né? sustentável quando a gente decidiu separar as coisas. Deixou de Ah. ser sustentável quando nós decidimos colocar as coisas em caixinhas, porque a sustentabilidade, o planeta, tudo é muito conectado. Tudo. É um Então, todo. todas as soluções estão na natureza. A gente que resolveu separar. Quando a gente resolveu separar, a gente criou um outro rumo da história que não foi para o bom caminho. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, que nem a Andrea falou, de um projeto como esse, a gente tem há 10 anos o projeto Tecendo as Águas, Serra, Terra e Mar. Olha o nome, Tecendo as Águas, Serra, Terra e Mar, que é um projeto para trabalhar desenvolvimento local a partir da visão sistêmica da serra até o oceano e tudo que acontece naquele lugar. Ou seja, é um projeto para as cidades litorâneas. Particularmente, a gente está há 10 anos no litoral norte de São Paulo, vindo com uma base aqui para a Baixada Santista. Começamos agora, essa semana, uma base na Baixada Santista. Já trabalhamos com a Baixada Santista, né, com o projeto Vozes dos Oceanos, também no Guarujá. Tecendo as Águas, ele recebeu um edital público do Petrobras Socioambiental, da Petrobras, então ele tem uma parceria com a Petrobras, mas quando a gente escreve o projeto, isso que eu queria falar, quando a gente escreve um Sim. projeto para o programa Petrobras Socioambiental, você já tem que qualificar dentro do escopo do seu projeto todos os ODS que você vai trabalhar. Se você vai falar que vai trabalhar com gênero, que tipo de gênero? Que tipo de trabalho de gênero? Ou seja, quando eu digo assim, não é só número de mulheres inseridas no projeto, não. O que de fato aquelas mulheres, mulheres LGBTQI+, sabe, inclusão, PCDs e tudo, a gente tem que dizer exatamente o que a gente vai avançar dentro daquilo que a gente está categorizando, que não é só número. Tem que ter processo de qualidade, né, ação, né? André? Exato. E aí, ali, a gente formou, ao longo desses 10 anos, um festival, Tecendo as Águas, que reúne mais de 2.500 pessoas. Já estamos na 7ª edição. Reúne mais de 2.500 pessoas, totalmente empreendedorismo social local. Feira de ecoempreendedoras, trabalhos de arte, de cultura, que é a culminância de tudo que acontece o ano inteiro. Então, o festival não é que assim a gente vai fazer um evento. Na verdade, ele é, de fato, a concretização, né, do que já existe no cotidiano daquele projeto. Nós já estamos na 7ª edição. Né? Então, perceba que, assim, isso é sustentabilidade do ponto de vista de que você vai criando esses caminhos. Então, feiras de economia criativa, o desenvolvimento de ecoprodutos baseados na realidade local e nos cenários locais. Sim, então, sim. você vai criando jovens educomunicadores, né? Você entende que você olha um sistema
daquele território. Então, Território. territorialidade é importante num projeto, isso é uma dica importantíssima, né? Qual é o seu território? Dentro do seu território, você tem vários territórios, né? Mas como é que ele é constituído, esse território? E aí você vai criando as várias frentes para todos os seus públicos, enfim, que é o seu Sim. projeto, mas você tem que olhar que todo mundo caminha para a mesma direção no final. Porque senão fica um monte de coisas que você vai reportar que não provocaram o quê? Mudança e transformação e Exato. impacto. Não é, Andréia? Eu acho que isso A é gente fala fundamental, muito de né? impacto na responsabilidade social, né? É. E socioambiental, né? Que é entregar projetos de impacto, de transformação e não só mais de metas e resultados, né? Eu acredito que assim, a base é a questão da Uhum. realmente da mudança genuína. Quando É. você efetivamente sabe que você saiu daquele lugar Daquele e que lugar. efetivamente aquele Exato, lugar está é. melhor. Né? Eu acho que Exato, é. lembra um pouco da Madre Teresa falando nisso, que é, né? Exato, Que a é. pessoa passe e que ela Uhum. se torne melhor depois da minha presença. É Uhum. isso. É Que isso. você passe pelo projeto e que você efetivamente saiba que quando você saiu dali, as pessoas daquele local estão melhores Uhum. quando você chegou. Sim, né? exato. E tem muito isso, né? Que muitas vezes também a gente tem uma expectativa de que ao criar aquela oportunidade para aquelas pessoas, elas vão permanecer eternamente naquilo. E, na verdade, às vezes a oportunidade que você criou é uma passagem para elas É. descobrirem uma outra coisa que elas querem fazer. É E isso você já mesmo. cumpriu o seu propósito, sua missão ali. É, porque né? eu Não é? acho É o que despertar. isso Uhum. aconteceu comigo, né? Uhum. Esse reconhecimento e empoderamento do próprio território faz você se conhecer como ser humano, aumenta a sua Isso, autoestima. exato. E aí, se conhecendo, você entende onde você se encaixa, onde você produz melhor, onde você pode Uhum. fazer dinheiro, com Uhum. quem você, com Sim. que tipo de pessoa você quer trabalhar. E Sim. eu A gente acredito acabou. que essa Perdão. experiência, imagina, eu acredito que essa experiência que você compartilhou com a gente é um exemplo também de facilitar também esse trabalho, Sim. né? Porque, assim, quando você experiencia, é Uhum. muito melhor do que Sim. quando você só usa teoria. Isso, Quando, exato. não é? Uhum. Não é É o assim? viver fazendo e Não, aprendendo, né? e É. aproveitando o que as pessoas têm de melhor, né? Aproveitando no bom sentido, Uhum. inspirando as pessoas a serem melhores. Eu ia dar o exemplo do que nós acabamos de viver com a Expo Sim. Quântica agora no fim de Uhum. semana, que nós fizemos e trouxemos Uhum. os cerimonialistas, eram todos, a maioria deles eram todos de jornalismo, Uhum. estudantes, e muitos nunca tinham feito cerimonial de nada. Uhum. E aí a Sim. Vitória foi lá, contribuiu na produção, Uhum. trouxemos as pessoas, demos treinamento, e a gente Sim. vê o feedback depois, né? Sim. Das pessoas falarem, sim. poxa, é uma outra área que eu Uhum. dentro de jornalismo, dentro de publicidade ou marketing, Uhum. que eu também posso atuar, porque eu Uhum. nunca tinha experimentado, experimentei e adorei, É, né? Uhum. Então eu acho que é Sim. isso, quando você promove a oportunidade, óbvio, isso foi um projeto muito pequeno, perto de projetos tão bem estruturados como esses, que são projetos incentivados principalmente, quando você recebe um recurso que Uhum. vem por conta de uma isenção, de Uhum. uma renúncia fiscal, é Uhum. importante que as Uhum. pessoas saibam disso. Muitas vezes a pessoa não sabe, mas por que a Petrobras está pagando? Não, não está. A Petrobras ela está fazendo uma renúncia fiscal, isso é por dentro da lei, assim como Uhum. nós tivemos também os patrocinadores Uhum. o ano passado, que foram a Deikimar, Bandeirantes, que participou, eles fazem uma renúncia fiscal apoiando projetos que são muito bem estruturados e que têm esse nível de entrega e de detalhamento muito sério, né? É. Então, E é interessante isso, Andréia, porque a gente tem um mercado de diversidade de fontes de financiamento para projetos que às vezes as isso. pessoas não acessam. Então, cabe às Uhum. pessoas que queiram o desenvolvimento local e que tenham essa experiência, oportunizarem, acolherem as pessoas que não têm essa experiência para que elas também cheguem naquele lugar, sabe? Então, a Isso. gente faz muito isso no Instituto Supereco, né? A gente pensa muito nas parcerias e tudo mais. E aí, quando você olha um edital do programa Petrobras Socioambiental, é diferente de que é o que a gente foi contemplado, é diferente de o edital de projeto incentivado, que já está Isso. aprovado por uma outra lei, que é diferente de um licenciamento ambiental, que a Sim. empresa, para fazer compensação ambiental a partir de um impacto, ela tem que também investir. Percebe que existem várias frentes, mas Exato. o propósito tem que ser o mesmo no sentido do desenvolvimento. E a com a gente seriedade do Exato. mesmo, né? E a gente só vai mudar isso se a gente ocupar espaços. Então, a dica é: precisamos que as mulheres ocupem os espaços, porque Sim. precisamos de mulheres pensando nas políticas públicas, precisamos de mulheres ocupando a liderança da empresa, não é, Uhum. André? Sim, Precisamos sim. de mulheres em frente às câmeras, a gente precisa de mulheres ocupando espaço, porque elas vão saber escolher e dirigir, né, direcionar melhor o que é ideal para o universo que elas queiram, que a gente quer trabalhar, não é verdade? Porque senão a gente está colocando outras pessoas para decidirem sobre nós.
E Sim. um ponto que eu diria que é Hum. extremamente importante, pegando esse exemplo que a gente vivenciou aí no fim de semana, isso muitas vezes você consegue conhecer por meio de um trabalho voluntário. Sim. Isso, Ah, assim, exato, se exato. permita Uhum, experimentar. E exato. a gente vê muito isso no jovem. Eu converso com muito jovem hoje em dia que fala, mas quanto que tal coisa vai fazer pra mim? Gente, antes de você se valorizar, aprende. É Eu isso, sou da Isso. época, isso, e eu até exato. hoje, olha, Isso. eu É. não sei quantos anos eu tenho, mas eu devo estar chegando perto de 50. Eu não desapego da idade. Eu sou de É que 76. a gente tem uma alma muito jovem, né? A gente tem uma Não, e alma eu- jovem no sentido que a gente Mas eu sempre fui assim, vibra gente. Eu muito, fiquei né? E a um gente ano às vezes até esquece, né? Que a eu gente já fiquei tá um indo ano pra da minha outra vida categoria, falando que né? eu tinha 34. Aí um dia Exato. minha mãe ouviu e falou: Aham, mas você exato. tem 33? Eu falei: nossa, ganhei um ano. Sou péssima. Sou péssima pra ficar controlando a minha Sim, idade. sim. A Carol, acho que não sei se viu, meu aniversário eu ponho até a data de nascimento. Quem quiser que lute, vá lá e fique E contando calcule quantos anos eu tenho, porque eu nunca E lembro. vocês também têm que ficar pensando quantos anos eu tenho de fato. Demais. Mas eu digo assim, eu sou de uma época em que a gente se voluntariava e até hoje eu faço isso. Eu vejo algo que eu não tenho conhecimento em alguma área, eu falo, gente, posso contribuir? Posso ajudar? Não, André, não, gente, eu faço de graça, não tem problema não. Eu tenho Repertório, né? normalmente na minha agenda, que não é pequena, mas eu tenho 4 horas de voluntariado, de aprendizado, para me envolver no que eu quiser. Por Exato. quê? Porque é através disso que eu me mantenho e que hoje eu vejo que eu saí de uma primeira atividade como professora de datilografia, que as pessoas não sabem nem o que é, né? Sim, O que é sim. ser, e hoje eu trabalho com inovação, eu trabalho com Uhum. desenvolvimento humano, e as pessoas são essa trajetória Exato. de inovação, Exato. né? Então, se eu É. não viver isso, e eu só consigo isso porque eu tenho tempo disponível. Se você É, não tem tempo disponível, você não aprende. Exato, e você tem que encontrar esse tempo. Não existe assim, eu não tenho tempo, né? Você precisa encontrar algum tempo, porque isso vai te fazer tão bem, né, André? E você vai se descobrir, você vai se reinventar, você vai inovar, sabe? Então, acho que isso é bem importante. Então, uma maior parte, eu tenho múltiplos cargos, múltiplas funções, múltiplos tudo, mas uma boa parte disso é voluntariado. Eu ocupo Legal. espaços de liderança hoje em muitos cargos, extremamente que consome uma parte da minha agenda grande. Eu consigo. Porque o que a gente também tem que ter uma noção, que às vezes você não consegue estar lá, mas tem alguém que vai estar para trazer a sua voz. Sim. E essa é uma missão isso. importante das mulheres, né? Quando a gente chega nos lugares, a gente também leva a voz de muitas. Sim. Se a gente respeita vozes, a gente não torna a voz delas a nossa voz. É isso Mas a mesmo. gente é um porta-voz de muitas coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente que se apropria daquilo tudo, cresce, esquece a sim. pessoa que tá É. ali, sabe? Eu acho que é a coisa do respeito, né? É. Então, eu ocupo cargos onde eu consigo chegar em instâncias internacionais, em órgãos governamentais, em órgãos da ONU, né? Em instâncias muito potentes, que eu sei que ali eu vou fazer a diferença para que toda essa parte que saia de lá chegue naquele território micro ali. Você entende, assim, que a gente Sim. tem essa responsabilidade. Quem consegue... E a maior parte é voluntário. Muito bom. É. A maior parte é voluntário, né, André? Bom, É eu isso. digo pela própria BRH. Exato. Outro dia eu exato. estava numa empresa e a pessoa falou: você não é funcionária da BRH? Eu falei: não. Uhum. Como? Mas você faz tanta coisa pela BRH? Eu falei: Exato. porque está conectada com a minha missão de vida. É missão de vida, É propósito. missão, é propósito. É propósito, né? exato. E é eu isso. tenho a É missão oportunidade de vida e hoje de ser propósito. empresária, de atuar É. dentro de algo que eu consigo montar minha É, agenda. exato. Ou como consultora, enfim. Uhum, Mas é exatamente isso É que a isso. André falou. Isso é muito importante falar, porque normalmente, né, muitas mulheres, elas se deixam de lado pra viver outras missões de vidas, outros propósitos que não são os delas necessariamente. Às vezes do sim. marido, às vezes é do filho, às vezes Sim, é da filha. sim. E aí isso se perde, a pessoa vai se perdendo de quem ela é e nem vai se encontrando, na verdade. Uhum, é. É importante falar também sobre essa parte do nosso cargo social, né? Mulher e tudo mais. Queria saber, assim, de vocês. Vocês falaram um pouquinho dos desafios, né? Em relação a essa parte de ser mulher. Quais mais desafios vocês encontram, assim, no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, assim, Uhum. nesse lado? É, acho que tem, né, Empresária Andréia? aí. Então, eu acho que quando a gente nasce mulher, é muito desafiador já, sabe? Uhum. É uma das causas principais que eu milito, né? E que eu milito como uma pessoa mesmo, física, é a questão do respeito, da violência,
de todas as formas de violência Isso. emocional, física, espiritual, mental, psicológica, pior, né? a pior é a psicológica, Exato, gente. então eu acho que ainda a gente vive num ambiente onde a mulher não é respeitada sobre todas as formas Como ser humano, né? como ser humano, exato, como ser humano. Então eu acho que isso é uma coisa para mim que é uma sociedade caminhando para trás em vez de evoluir, Sim. né? Porque não percebeu o grande papel de uma mulher na sociedade, e eu volto de novo lá, as pessoas nasceram, né? Então, acho que tem isso. Então, eu acho que nós enfrentamos ainda hoje um grande desafio de falta de respeito Tá acontecendo e um falta de cuidado. retrocesso, né? É Em muito assim, relação o a isso. número, a pandemia escancarou isso, já Sim. acontecia, mas a pandemia escancarou porque as pessoas ficaram presas dentro de um lugar e isso foi muito latente. Então, o Aumentou, número né? de feminicídio, Sim, o número de assédio, sim. né? As redes sociais, que eu achei que isso poderia melhorar para, né, trazer mais informações, provocaram também Sim. um grande... Existe um movimento, né? Por que que existe um Contra. movimento? Porque ela não tem fronteiras no controle da informação. Sim. Uhum. Então, você lança alguma coisa na rede social, ela tá posta para todo mundo, o mundo inteiro, quem tá acessando. Então, você vê Sim. ali violência, você Uhum. vê violência na rede social e tá tudo bem, porque ela é uma rede aberta e tá tudo bem, É. entende? E Então, também acho que tem os assim... comentários, né? Exato, os comentários ofensivos, Uhum. o índice de suicídio de Sim, meninas e de jovens sim. hoje por conta de questões morais, por conta de questões que a sociedade impôs. Isso é muito grave, né? Porque às Sim. vezes a gente está falando de levar, e é importantíssimo, né, Andréia? A gente é empreendedora, é empresária, né? Nós somos pessoas, tudo. Mas existem coisas na base estruturante da sociedade que ainda estão muito mal resolvidas. Então. E que a gente precisa olhar para isso. Porque a gente não pode montar uma cidade sustentável e resiliente e pensar em sustentabilidade sem ter o primeiro pilar da sustentabilidade, que é o valor e o respeito à vida. Os padrões Exatamente. também Não atrapalham, né? adianta eu separar meu lixo. Totalmente. Eu falo muito sobre isso, sabe? Não adianta eu sou uma pessoa que eu me visto de forma sustentável, a minha vida é sustentável, tudo. Eu Sim. tento o máximo possível, mas tem coisas que eu não vou conseguir ser sustentável. E eu tenho que entender que naquilo eu não vou conseguir, que eu estou no processo de evolução, né? Sim. Mas, para mim, tem uma coisa fundamental da minha vida que rege tudo, desde a minha carreira, minha vida familiar, essência que é respeito. 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 Se não houver respeito, não existe sustentabilidade, não existe nada, não é, Andréia? É uma palavra É, importantíssima Mas você sabe isso, que eu venho sabe? percebendo, assim, isso com relação à mulher é fato, a gente sabe, como eu coloquei um pouquinho antes, é um pouco até histórico mesmo, infelizmente. Mas o que eu Sim. venho percebendo um pouco é isso no geral. Eu acho que é a Exato. relação, assim, as relações, né? Eu Sim. penso que Tóxicas. existem duas situações, a Muito gente por vê causa da muito isso no internet. RH, né? Tóxicas. Que Sim. assim, a gente ficou um tempo enclausurado enquanto, tô falando enquanto sociedade. Nós ficamos aí 2 anos mais ou menos enclausurados ali, né? Sem aquele convívio social que a gente precisava ter. E as pessoas trazem alguns restícios desse individualismo, de quando você ficou ali. Né? Isso é sim. um pensamento muito meu, assim, que eu Sim. venho observando. Então, hoje, quando você está no meio social, você ainda identifica alguns comportamentos individualistas e Sim. não comportamentos que E que a sejam sustentabilidade é colaborativa, né? colaborativos. não tem Exatamente. como ser Exatamente. individualista. Então, essa é uma questão. Hoje, quando você fala de uma NR1 que vai avaliar, e que quando você avalia no último ano o índice, né? Isso são números que vêm, inclusive, do Ministério da Justiça do Trabalho. Quando você vê que existem um número de pessoas que aumentou em 60% o número de pessoas com algum tipo de problema de saúde mental, Sim, alguma coisa saúde do mental. gênero, isso deixa muito claro pra gente que socialmente há um problema. Nós Exato, temos um problema exato. social, que eu acho que Exato. até acaba Que é mais do sendo que um problema maior de do que saúde, um problema de né? saúde e É que um problema só da mulher. social, É um problema base, social é da base, é um mesmo, problema né? social. A gente Exato. entende que é esse problema e que o jovem está inserido dentro desse contexto, porque muito. se na nossa geração o jovem com 15, 16 anos estava participando de várias atividades e exercitando o convívio social, o jovem dessa juventude, dessa geração, ele ficou 2 anos em casa. É, Então, aquele jovem de 18 anos hoje, ele tinha 16. exato. Ele ficou, aliás, de 18 ele E tinha mesmo, 15. O de Sim. 20 ele tinha 17. São idades fundamentais para a sociabilização. Exato, E sim. isso vai trabalhar com uma série de questões. Desde relacionamento com o outro, relacionamento afetivo, relacionamento social. Sim. Tudo isso vai influenciar hoje
né, no que a gente vê enquanto sociedade, no mercado de trabalho principalmente. Eu vejo muita Sim. gente hoje no mercado falando, eu não quero jovem porque essa juventude está muito complicada. Odeia a Gente, geração não Z. adianta falar que está muito complicada, porque isso é um fato. A gente precisa contribuir. Quem ficou Sim. 2 anos E é trancado em casa na melhor idade da vida foram eles, não fomos nós. exato. E a gente só vai conseguir mudar isso se de fato a gente proporcionar que estas pessoas ocupem os espaços de criar, inclusive, Com os projetos que certeza. são adequados para elas. Sim. Sim. Porque não sou, assim, o que que eu vou pensar o que é melhor para uma criança sem ouvir as crianças? É o que eles estão sentindo Exatamente hoje. isso. Como é que eu vou Eu acho criar um desnecessário. projeto para jovens sem ouvir os jovens? Até Exatamente porque as né? pessoas às vezes Como é vão que, criar algo exato. com a ideia de Como é que eu antes, que vou não é criar mais. políticas É. públicas para as mulheres se eu não chamar mulheres de políticas públicas e mulheres para conversar sobre as políticas públicas, entende? Então as Uhum. pessoas acham que nas suas caixinhas de forma isolada e É. depois da Uhum. pandemia o trabalhar o home office é um movimento que a gente ainda tá nessa coisa home office, não é tudo, mas o convívio social é É importante. importantíssimo. Não existe troca sem um convívio social. A tela jamais vai substituir um contato humano, um olhar humano, uma relação de estar junto e depois você pode se organizar nos teus próprios processos individuais. Mas Sim. quanto mais houver isolamento, menos você tem a possibilidade de criar uma sociedade, Sim. É. E parece Sim. que uma comunidade. Sim. Não fica é mais verdade? fácil das É. pessoas se polarizarem, né? E Uhum. odiarem o outro, Sim. afinal eles não têm contato. Sim. Fica mais fácil. Então, existem, Não, desculpa, mas assim, imagina, existem claro. movimentos que a gente precisa fazer, porque quando a André fala da questão do respeito, Uhum. e isso é uma base, é como uma pessoa quando vem em processo seletivo e fala, olha, eu sou ético. Isso é uma coisa que vem da base. Eu acredito que todos são éticos até que me provem o contrário. Exato, exato. Sim. Não é porque a pessoa me fala que ela é ética que Ética eu que vou ela falar, vai ser. nossa, ela tem um diferencial, ela é ética. Não, eu já acredito que você é ético. Independente de você falar isso pra mim ou não. Infelizmente, se você me provar o contrário, eu vou entender e ok, vou saber como que eu vou lidar com aquilo. E às vezes a gente vai descobrir só numa situação que é caótica. Depois de muito tempo. Coloque o caos para ver o que você consegue, você descobre a verdade Você das descobre pessoas. as pessoas no caos, No caos. exatamente. Você não vai descobrir no amor, em tudo. Você vai descobrir no exatamente caos, isso, né? exatamente Porque isso. geralmente a gente cresce no caos. Exato. Isso é frase esqueci agora o nome daquele filósofo que fala isso. No caos nos tornamos criativos, né? Exatamente. E é mais ou menos isso. Mas quando a gente fala desse mundo contemporâneo, do que a gente vem vivendo e o reflexo que isso traz, eu falo da questão do comportamento, independente do homem ou mulher, mas do gênero, mas olhando o comportamento como um todo, que a gente começa a identificar hoje, aparece na TV, infelizmente. A pessoa estava atravessando a rua, o outro ficou nervoso, foi lá e deu um tiro na pessoa. Ou foi lá e bateu na pessoa. Gente, isso a gente não via antes. É. Isso já está deixando claro pra gente que há um Uma problema. sociedade doente. É uma sociedade doente. problema geral é uma mesmo, sociedade doente. né? É uma doença Com que a gente dificuldade precisa de tratar lidar, na base, com com certeza. dificuldade de lidar sim. com as frustrações, porque na verdade é frustração. Se eu recebo um não de alguém, eu não sei lidar com isso, e aí eu vou pra cima dessa pessoa, só porque ela falou um não. Tem E alguns aí eu homens acho que assim, isso é aí, muito perigoso. eu acho que É. tem um ODS que eu acho que é muito importante nesse processo todo, que é o ODS da educação, né? Sim, Porque a gente educação. não vai mudar isso sem mexer na base da educação, desde a primeira Exatamente. infância até a vida adulta, né? Eu acho que é ter a educação em todos os De espaços. qualidade Então, mesmo, né? não adianta você, voltando ao mundo corporativo ou num projeto social, você conseguir criar, ter as condições ali para ter um número X de mulheres, um número X de meninas, um número X de representantes LGBTQI+, e criar tudo isso, ou PCDs, Uhum. ok, você conseguiu criar o primeiro degrau do número. Mas aí tem um processo muito importante que é aquele número dentro do universo de uma empresa que tem 500 pessoas ou 1.000 pessoas, o que essa pessoa vai enfrentar lá dentro? Sim, Você isso é entende que verdade. não adiantou cumprir aquela cota, ou cumprir aquela meta do Se você não tiver uma desenvolvimento boa cultura sustentável, organizacional para se isso, você vai não ser um trabalhar a pesadelo. cultura organizacional, se você não colocar formar os seus líderes da empresa como líderes transformadores, sustentáveis, com propósito, para que eles sejam o primeiro radar daquilo que está acontecendo naquelas áreas, sabe? Sim. E entender muitas E vezes que a entender- cultura organizacional que é declarada pela empresa nem sempre é que efetivamente acontece. Exato, eu já vivi muito isso, gente. isso. Olha, ainda tem maior, uma questão né? que eu acho que a Andrea trouxe, que a gente que trabalha tanto tempo, são É. 35 anos de carreira. Eu comecei minha carreira na área social ambiental, tinha 20 anos, né? Eu tenho 57, é muito tempo, porque eu já comecei assim, tendo essas Imagino. na lida mesmo, né? Sim.
E aí eu já vivi muita coisa, assim. A gente poderia ir falar Sim, muita sim. coisa, a gente conversa muito, mas para mim é muito preocupante que ficou tudo tão estigmatizado daquilo que você tem que cumprir, os papéis, as políticas, o ODS, 167, 169 metas e isso e tal. E a gente não está mexendo exatamente na base humana das pessoas que estão ocupando os espaços. No social, Sim, né? Se a gente não mexer nessa base, a gente não vai resolver o problema, não vai adiantar ter 300 mil metas, né? Então, eu já vivi processos onde, como consultora, né, uma consultora de renome, que eu sou hoje tudo, viver projetos onde eu tive violência e tive falta de respeito praticada por mulheres comigo e com a equipe de mulheres. Sim. Então, percebe que às vezes aquela empresa tem aquele, né, aquele processo, tem tudo, tá escrito lá valores, Declara missão, isso, né? identidade, tá no site, tá na propaganda, mas não existe existe talvez uma cultura organizacional em termos de cultura posta, mas não existe a prática da cultura, a prática, sabe? Sim. Então, isso é muito grave. Quem é que tem que olhar isso? Os líderes da empresa têm que olhar, o RH tem que olhar, né? Exato, Não é, exato. Andréia? Você que é muito da área do Exato. RH, não adianta achar que é isso. problema do outro, não é minha área, meu departamento. Por isso a importância a gente ter canais de denúncia anônimos, a gente Sim. ter compliance, né? A Sim. gente ter isso. E numa comunidade a mesma coisa. Mas tem que ser anônimo mesmo. Exato, Não mas tem que ter uma vale. medida protetiva, tem que ter, aí tem as redes de apoio. E a gente está falando de empresas, mas numa comunidade é a mesma É que o coisa. sistema organizacional É um o sistema mesmo. organizacional. Então, naquela isso. comunidade, a gente não pode permitir, por exemplo, que aquelas mulheres não possam sair de casa e ir para, sabe, ocupar e serem violentadas, serem sequestradas, não tem ninguém Transitar, né? transitar, Você perde, entende? Então isso não cabe mais no mundo assim, sabe? Não cabe que eu digo como visão de vida que eu tenho, né? Sim. Porque não cabe, eu sou uma pessoa extremamente respeitosa com tudo, eu cuido. Eu sou uma líder, né? Eu faço um papel de liderança. A Sim. Andréa também. Eu lidero várias instituições, vários espaços, né? Se não começar por mim o exemplo, não Sim. adianta. Eu tenho que sentar no chão com a equipe, eu tenho que estar junto, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que perceber que mesmo quando eu estou trabalhando, entregando um trabalho extremamente técnico, algo está acontecendo do meu lado que alguém da equipe não está vendo. E que eu vou ficar atenta e dizer assim, escuta, esse aqui não são os valores da instituição. O que você está praticando? Você está vestindo essa camisa. Essa instituição tem um propósito. Ela tem uma missão, ela tem um valor que a gente não abre mão. Você pode vir com currículo pós-graduado. Sim. Pós-graduado. Você pode vir com todos os títulos pendurados, trazer o portfólio de diplomas. Se você não exercitar valores, que é a nossa base, a nossa rede de trabalho, esse não é o seu espaço. Não é verdade isso? E a gente tem que, enquanto líder, olhar para isso. Isso vai, não é, Andréia? Isso é um número importante, inclusive. Agora, no começo do ano, nós tivemos uma análise, inclusive com um grande parceiro nosso lá na BRH, que é o Senai, e o Senai trouxe uma pesquisa que foi feita sobre o mapa do emprego, que é uma ferramenta que eles têm fantástica, que identifica, de acordo isso com índices e informações realmente do governo, de ministério, CAGED, enfim. Quantas vagas de emprego foram abertas, quantas foram ocupadas e quantas saíram? E é interessante quando você olha, porque infelizmente parece uma hemodiálise, entrou e saiu. E você fala, gente, por quê? Porque as pessoas, elas entram, como o André falou, pela competência. Elas entram pelo currículo, elas entram pelo histórico, perfeito. Mas elas saem por quê? Pelo comportamento. Exato. Por isso que eu digo que o comportamento, ele é fundamental e a gente tem um problema. Não adianta negar este problema. A gente tem que olhar o problema, entender que ele existe e acolher. E as lideranças saberem muito como atuar diante disso. Isso, exato. Porque a gente precisa contribuir muito com esses líderes e assim, em como desenvolver, como fazer a leitura da pessoa. Eu não estou falando para ser permissivo, mas que a gente precisa fazer a leitura e contribuir com essa pessoa, né? E, óbvio, você vai colocar prazo, você vai entender. Eu falo muito isso, inclusive, para vários dos nossos clientes. Você colocou um prazo, alinhou, não deu certo, ok, vida que segue. Vai vir uma outra pessoa que vai se alinhar com o teu propósito. Isso tem que ficar muito claro, né? O que a gente não pode é negar que existe um problema. Esse eu acho que é o primeiro passo, né? Conforme essa semana eu aprendi muito, né? Tive essa experiência no evento. E agora aqui falando com vocês, para mim fica cada vez mais claro que sustentabilidade, também liderança, é saber olhar para o outro, entender o outro. Sim. Eu acho que Parabéns. sem isso não dá pra fazer nada. Que bom, missão cumprida, Andréia. Porque a gente olha assim, sabe o que esperança a gente todos os dias, né?
Que a Muito gente fala bom. assim, eu tenho 57, né, André? A gente já parou de contar a idade, mas é que a gente tem uma alma muito jovem, né? É. Porque assim, a gente olha e fala assim, ai meu Deus, por que a idade tá subindo, Não é? né? Mas é incrível a maturidade. É, A sim. maturidade, fazer 50 a mais é maravilhoso, É, sabe? gente. É maravilhoso porque você torna a sua bagagem muito leve. Que Né? bom. Você adquire Nossa, uma isso é experiência de maravilhoso, né? vida É. que você não Nossa, tem mais escutar isso de uma mimimi. mulher é Exato. revolucionário. Olha, Gente. você Fazer 50 é traz maravilhoso. 57 anos da sua vida que É. você vai assim, parece que enchendo Você sua não precisa provar mochila. nada pra ninguém, Exato. né? Você pode vai só curtir, na verdade. enchendo a sua mochila, enchendo, daí você tá É. subindo uma trilha, né? Eu sempre digo. Sim. Mas você vai tirando aquilo que não te serve mais do É, caminho. isso Você mesmo. vai esvaziando a sua mochila. Aí você Exato. vai tirando coisas que você fala assim, meu Deus, ele tá perdendo tempo com isso. É Mas você vai exatamente criando isso. valores, você vai É. enchendo sua mochila de coisas que são muito pacíficas no sentido interno, assim, sabe? Pra falar assim, Sim. olha, eu vou encher isso de valores, de momentos de lazer, de conexões, o network. É. E aí chega um momento que você torna leve, né? Aí o que faz a gente esperançar é que a gente chegou nesse mundo, né? Podendo viver este mundo. Eu agradeço a vida todos os dias. Eu sou a pessoa da gratidão verdadeira, né? Porque a É. gratidão também virou que Uma todo mundo modinha. uma modinha, mas não, eu tenho Eu uma... sou grata pra ganhar coisas. Não, eu exato. sou Tem grata pra ganhar a Luciana, que é do conselho do Instituto Spreco, né? Foi nossa vice, nossa diretora executiva. Ela falou assim: a pessoa que mais fala de gratidão com verdade é a André, porque ela tá caindo, todo mundo tá caindo na cabeça dela, ela tá. Vamos fazer, porque eu Vamos sou entender- grata, vamos entender, entender vamos fazer, isso, vamos é. ser A positiva e gratidão tal. é uma filosofia de É uma vida, filosofia né? de vida, exato, Eu isso. acho que isso É poderia, isso que inclusive, diferencia. vocês, ao entrevistarem mulheres, perceber isso, assim, eu tenho há mais ou menos 15 anos, passei uma experiência, e eu acho que deve fazer mais de 15, porque há muito tempo eu falo 15, mas enfim, eu normalmente acordo de manhã, antes de abrir os meus olhos, a primeira frase do meu mantra diário é obrigado, Senhor, por mais um dia. Exato, Porque eu tenho certeza que acordar todos os dias é um exato. presente. Exato. É Sim. muito grande esse presente. E a Andréia acorda dizendo assim, e eu amo o pôr do sol, porque eu vivi mais um dia. É, olha Então, o pôr isso. do sol me Ah. diz que eu consegui chegar até o final do dia. Olha Então, só. você pega o meu perfil de Facebook lá, tá assim, colecionadora de pôr do sol. Eu já cheguei a viajar uma hora de carro pra ver um pôr do sol, uma hora de ônibus pra ver um pôr do sol. hipnotizante. Porque É. aquilo me traz uma plenitude. Eu consegui viver mais um dia. Gente, que foi incrível ter presente, vivido não é? mais um dia. Ah, Se no dia maravilhoso. seguinte eu vou acordar, vou ver o nascer do sol, eu ainda não sei, porque eu vivo um Sim. dia de cada vez. Tem até o meu Insta, tem lá, hashtag um dia de cada vez. Viva Ai, lá a que vida, um dia de legal. cada vez, um dia de cada vez, sabe? Porque isso se Sim. tornou bom pra mim, né? Mas a esperançar é isso, né? Ver jovens, mulheres, Sim. Sim. talentosíssimas em entrevista. Isso é a sustentabilidade. É. Isso é o esperançar, né? Ter É a essa sustentação dessa essa ideia, né? transgeração, de missão e esse cumprida sentimento de missão mesmo, né? cumprida, É. exato. E de que a Muito gente bom. com vocês pode aprender. Claro, é uma Isso troca, que é né? incrível. Isso é muito importante. Aprender, a gente não sabe absolutamente 1/3 do que existe, né? Não é verdade? A Vitória passou um episódio que eu fiquei tão A gente não feliz. sabe Você 1/3 brincando, ela teve que tomar uma Ah, que eu sou decisão. girl boss. foi. Eu falei, gente, mas eu fiquei assim, olhando o olhinho dela brilhar, e eu ficava assim, gente, que maravilhoso isso, como Não é fantástico. Exato, é. Você ter a oportunidade de presenciar isso, Presenciar, gente, com a exato, maturidade é. que a gente tem hoje. É, exato. A gente olhar e falar, gente, que Ver fantástico. A poder ver tecnologia, a isso. inteligência artificial, e a gente tem lá a Sim. essência de como as coisas surgiram, sabe? Isso é fantástico. É. E aí, e tornar isso divertido como a gente é, né, André? A gente é assim, mas tornar isso sério em termos de compromisso, sabe? Sim. Sim, Eu acho que investir na educação, com certeza. desde as meninas, e aí eu sempre digo, né, eu tenho um casal de filhos, eu vivi um processo, né, de violência grave, severa, que eu trabalho muito isso, e eu invisto muito na educação de meninos, Sim. né, porque a gente sempre foca só na educação, vamos educar as meninas, a gente precisa investir na educação dos meninos desde a primeira infância, né, porque eles são sempre cuidados por alguém. Então, existe Sim. uma codependência de achar que aquela pessoa sempre está te servindo. Sim, Uhum. isso é. Ela, sabe, a pessoa sempre está te servindo, ela sempre É. está por você ali. E você precisa estar por ela também. Entende que é uma questão cultural também, desde o, né? Essa autorresponsabilidade que a André falou, que é muito É mu- importante. Eu participei, tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda de uma escola esses dias, e era justamente o painel de mulheres, e as mulheres falando da importância da mulher, as meninas, porque eu era a Sim, única com mais sim. experiência, as jovens ali, e ainda bem que eu fiquei por último para falar,
Porque quando terminou, eu virei para elas e falei, gente, uma coisa só que eu quero que a gente pense. Quantas aqui vão ter filhos? Vocês querem Olha. efetivamente serem tratadas de forma diferente? Como vocês criarão seus filhos? Uhum. Porque a gente só Sim. vai criar a mudança quando nós fizermos Sim. a mudança. E Sim, fizermos exato. parte dessa mudança. Sim. Então, enquanto mulher, enquanto namorada, como é que você se comporta e como é que você expressa Uhum, aquilo uhum. que você quer e a responsabilidade de você ser quem você é para o seu filho? Eu acho que isso é muito É importante, né? A muito, gente tem essa responsabilidade hoje. O que Sim. foi, Eu já acho que a gente foi. tem que ficar com esse É. recado. É, isso mesmo. Responsabilidade. É, É a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. O quanto que Autorresponsabilidade você é está muito provocando a importante. mudança que você quer ver. E é Sim. isso que você faz no seu relacionamento, é isso que você faz com o seu exato, filho, quando você exato. impõe limite, Uhum. quando você fala, olha, Sim, é até aqui, assim não. é. Né? E isso Sim. tem muito a ver com o tema, né? Porque nós temos 17 ODS, tem o ODS 17 ali de parcerias, né? Em prol das Sim. metas, quer dizer. Então, a gente começar a despertar para uma questão que é um caminho sem volta. Primeiro, sustentabilidade é um caminho sem volta. É uma questão Sim. matemática. Uhum. Se o planeta não prosperar e os serviços ambientais e tudo que a gente precisa não prosperar, não teremos prosperidade de vida, não teremos prosperidade do negócio, não teremos. Vai ter escassez, Vai né, ter, André? vai ter Você fala escassez. muito isso e é Eu falo verdade, né? muito. Então, É. assim, quando as pessoas falam assim, isso é coisa de ambientalista, não. Isso é coisa de engenheiro, de arquiteto, de matemático, de gente de tecnologia, de biólogo e de pessoas da vida. Sim. E Temos que já que vem sendo falado há muito a tempo gente e foi precisa parar negligenciado, de né? estigmatizar É. isso e negligenciar isso. Isso é matemático. Tá na É. vida de todo mundo. Exato. Né? Não, e é matemático do fato, eu como uma pessoa que trabalha com isso, pesquisa isso há muito tempo, é um tema que eu gosto muito. Existem dados hoje, que não é falta de informação, então a gente tem dados, certo? É. Então, primeira coisa, a gente tem que estar entendendo que o planeta precisa prosperar conosco e nós com o planeta. Então, se ele precisa prosperar, ele não vai conseguir mais dar conta sozinho. Uhum. Nós temos que colaborar. Sim. Então, se nós temos que colaborar e cooperar, não existe mais espaço para ego, não existe mais Uhum. espaço para egocentrismo, eu. O individualista tá, Individualismo Não individualismo existe tá mais acabando isso. com Nós você estamos fala. falando de nós. É. Nós estamos falando de nós, né? O tempo Uhum. todo somos nós, porque nós habitamos a mesma casa, né? Então, Sim. vamos olhar para isso, ok? Então, primeiro resolvemos essa parte. Aí existe um outro passo que é, né? Quando a gente tem um desafio, fazer a gestão de uma cidade, fazer a gestão de uma bacia hidrográfica, a gestão de uma empresa, sempre acha que é responsabilidade de alguém, de um Uhum. líder, do presidente, do fulano, do ciclano, é lógico. Mas a gente tem que entender que isso só existe num movimento quando cada um assume a sua corresponsabilidade É. no todo, não é, Andréia? Sim. Então, acho que isso A é questão da alimentação Aliment- que você fala, foi tudo, chocante quando você tudo. trouxe isso Uhum. na palestra do Parque Tecnológico, Sim. falando o quanto que as pessoas estão consumindo isso. e o quanto tem ainda para consumir se não se não cuidar. Exato. A É. gente não vai ter. Eu trabalho, e a André sabe, né, eu sou uma mulher do mar emprestada pra terra, né? Eu É. sempre falo isso. A minha sobrinha me chama Titia Sereia, né? Porque é isso. Enfim. E por que eu falo muito de oceano, né? A maior parte do planeta é feito de oceano. Sim. E as pessoas É não isso mesmo. correlacionam que o oceano não é à toa que é a pauta principal do Tecendo as Águas, Uhum. Serra, Terra e Mar. Nós respiramos por causa dos oceanos, mas 50% da nossa respiração que nos dá condição de vida vem do oceano. Nós estamos com escassez de produção alimentar em terra. Nós temos Isso é um número quanto que de quando ela água, falou, é um eu fiquei número, quanto de impactada. água nós temos para vir o alimento, para a segurança alimentar do mundo. O oceano está lotado de resíduos de lixo. Sim. Não é incoerente isso? Não é muito incoerente? É verdade. É. Né? É muito incoerente, porque as pessoas botam em caixinhas, né? E é engraçado porque você está falando isso dos resíduos de lixo, que na maior parte das vezes foi o ser humano. Não, Sim. sempre foi. E o lixo do principalmente oceano... nós que estamos numa Exato. região E litorânea. E o lixo do né? oceano, 80% do resíduo do oceano não vem do oceano, vem da terra. Exato. Entende? Então, Vamos melhorar, galera. Vamos É. melhorar. né? Então isso aí. acho que é isso, entender esse sistema. O ODS é um Sim. sistema, Sim. sustentabilidade é um sistema, a vida é um sistema. Né? Eu acho que quando É a gente isso. entende essa codependência, interdependência, a E colaboração... se deixar a gente fica aqui, vai Exato, ficar. e o tempo Gente, tá muito acabando, bom essa enfim, conversa. Tá. Sim. Mas o nosso bate-papo encerrou. Chegou ao fim, mas não percam os próximos episódios. Vocês querem deixar Instagram? Sim. Algum lugar que as pessoas possam Andréia, encontrar vamos- vocês? pode ser? Então, bom, queria deixar o Instagram do Instituto Super Eco, que é um instituto
que tem 30 anos aí na área de educação, sustentabilidade, mudanças, transformação, protagonismo, que é o @Instituto Supereco. Então, com esse arroba, vocês acessam nosso Facebook, nosso Instagram e nosso site www.supereco.org.br. Ali no site vocês descobrem o mundo do Supereco. Queria deixar o meu Instagram pessoal também, que eu posto muito conteúdo bacana, né? Legal. Que é o @Andree.ridder, André.Rider, com 2 letras D. Legal. Bom, e eu vou deixar da BRH, então, @ABRHSP, Regional Baixada Santista, ou o LinkedIn, que a gente também coloca muita sim, coisa no LinkedIn, exato. então acessem, principalmente para quem estiver no mercado de trabalho e precisar de alguma coisa. E o meu pessoal no Instagram, @AndreaNeresOficial, ou no LinkedIn, Andrea Neres. É isso. Foi muito bom, foi muito legal. E obrigada a bacana. vocês Obrigada duas. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Obrigada. Gente, E olha, a né? gente faz muito tempo que não se vê, Gente, a gente se encontra. Eu vi esse encontro, eu fiquei Foi emocionada. maravilhoso, né? que maravilhoso E que vocês foi. promoveram, assim. Fiquei muito Sim, feliz. exato. A gente também queria se encontrar. Exato, Ela que me exato. chamou, Eu vim de uma falei, jornada de uma gente. missão de 40 dias em Portugal, na Olha, Europa. que máximo. Né? E a gente só pelo WhatsApp, pelo Instagram. trocando, falando, André, muita coisa boa. E agora a gente conseguiu se ver, né, André? Gente, Muito bom. curtam, compartilhem e sigam o podcast no Hora do Pod e as nossas redes sociais do Rotaract Gonzaga. E a gente se vê no próximo episódio.